Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Quem diria que aquela reunião de negócios seria o início de tudo? Estar na companhia de amigos torna o mais comum dos dias no mais especial deles. Quando estamos juntos, eu nem vejo o tempo passar. Viva momentos únicos todos os dias. Entre Amigos Praia. A vida é feita de momentos especiais. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário Pernambuco e hoje no nosso programa de saúde vamos falar sobre a medicina da adolescência. Hoje a gente trouxe Betinha Fernandes, que é uma referência nessa área aqui no Recife e no estado inteiro, e ela vai falar um pouco sobre essas ansiedades e inquietudes dos adolescentes, para a gente entender um pouco mais. Seja bem-vinda, Betinha. Obrigada, obrigada pelo convite. Betinha, a gente queria começar a entender um pouco que especialidade é essa que a gente ouve falar tão pouco, né? Então, embora as pessoas não tenham muita familiaridade, dentro do ramo da pediatria a gente tem a medicina do adolescente. Então, é uma área específica de quem faz pediatria. Como é que a gente se especializa nesse tipo de área? A gente percebe que a gente gosta de trabalhar mais com adolescente. Existem cursos de especialização. No SUS já existem residências. Hoje em dia a residência de pediatria já está exigindo que sejam 3 anos. No terceiro ano é obrigatório também algum estágio com adolescente. E existem os locais de referência. Então a gente tem o Hospital das Clínicas, o IMIP, que foi o primeiro ambulatório de adolescente aqui em Recife. Tem CISAM, tem o Hospital de Areias. Então, assim, em alguns locais também você encontra pontos de referência, mas os principais são esses, né? Betinha, eu queria saber o que é que você tem ouvido no seu consultório e nos ambulatórios do SUS. O que é que eles têm levado nos últimos tempos que tanto faz com que essa especialidade seja tão necessária? Vamos pensar, quem é esse adolescente de hoje, né? Então, assim, a gente sabe que existe em relação às gerações anteriores, por exemplo, quando eu comecei a atender adolescente, que já tem uns 35 anos, eu tenho praticamente 40 anos de formada, então tem uns 35 anos que eu atendo adolescente, as questões eram bem diferentes, eram muito no campo orgânico. Então, eram questões mesmo de desnutrição, problemas de pele, parasitose, questões relacionadas à menstruação, que ainda continuam. Mas tem sido mais do ponto de vista da existência mesmo deles, né? Então, a busca pelo que quer fazer no futuro, ou então problemas de relacionamento entre si, entre eles, questões da sexualidade. Quanto mais a gente trabalha com eles, a gente vai percebendo. Tem muito uma dificuldade de suportar as questões de vida. Então, suportar a frustração. E você tem percebido que vem crescendo o número de pessoas que lhe procuram ou procuram especialistas como você? Sim, também tem um lado muito bom. É que as famílias, principalmente as mães, que geralmente são elas que levam, e em todos os estudos mostram que a faixa etária, na adolescência, a faixa etária que mais procura é a do início, de 10 a 14 anos, porque está começando uma mudança corporal, que é a puberdade, e que leva a muitas ansiedades e dúvidas também das próprias mães. Mas ultimamente, desses últimos anos, a gente percebe também uma busca das idades posteriores, por exemplo, adolescência média e adolescência final, 17, 18, 19 anos. O que a gente percebe é que, mais uma vez, o campo do comportamento, o campo das emoções, é esse que está fazendo levar mais. Questões de depressão, ansiedade, que geralmente vêm muito juntas, como eu gosto de dizer, vêm de mãos dadas, depressão com ansiedade. E reações comportamentais, por exemplo, de não suportar a frustração e de também se ter autolesão. Então, está sendo muito frequente, inclusive nos meninos, que a gente sabe que esse é um comportamento mais do gênero feminino, mas também... Por que você acredita que se deve mais a... Não é que eu acredito aqui, as pesquisas mostram mesmo que é uma questão mesmo de, não só cultural, mas também do próprio gênero mesmo. Então, os meninos, gênero masculino, independente, estou falando gênero do ponto de vista do que a gente considera hoje gênero.
tem uma atitude muito mais de externalizar. Por exemplo, tá com raiva, então expõe a raiva derrubando as coisas e gritando. Existe isso. Não quer dizer que a menina também não faça, mas é mais frequente. O gênero feminino, ele é mais, interioriza mais isso. Sim. Então, por exemplo, depressão é mais comum no começo da adolescência feminina. Não conversar com outras pessoas sobre isso. Então, pode ser ir guardando frustrações, ir guardando decepções. Então, isso pode fazer até com que os adolescentes, o que é uma coisa muito comum hoje nas consultas, os pais conversarem com a gente que eles estão muito dentro dos quartos. Isso independente de classe socioeconômica. Então, há um distanciamento maior das famílias. Então, à medida que adentra a sua adolescência, há um afastamento maior que é necessário, porque o adolescente tem que buscar, dos trabalhos da adolescência é a busca de si mesmo, é a sua identidade. Então, é necessário esse afastamento, mas por conta do contexto que está muito, a conta de uso excessivo, por exemplo, de tecnologia, né? O amado celular, que hoje em dia é necessário, claro, mas tudo na vida tem que ter uma medida certa e muitas vezes, no exagero, há um afastamento maior ainda. Betinho, você falou agora há pouco da autolesão e me parece que inclusive há uma preocupação por parte do governo nesse sentido, que há alguma orientação aos profissionais de saúde para que comuniquem sintomas de autolesão. Que sintomas são esses que as famílias também podem observar em casa e narrar para os profissionais de saúde? Então, o que a gente sempre recomenda é que vejam mudanças de comportamento. Então, uma coisa é uma criança que já era tímida, na adolescência pode ficar um pouco mais, mas é uma mudança mais drástica. Uma coisa que a gente chama muita atenção, usar roupa comprida, aqui nosso clima é muito quente, então há uma tendência a usar para esconder as lesões, principalmente que são feitas mais em membros, braços, pernas, mas pode ser em qualquer local, e um entristecimento. Então, o que a gente chama muita atenção e a gente recomenda é que os pais e os familiares, eles tenham uma conexão, tentem ter um diálogo. Não precisa ser um diálogo falar igual a eles, mas que percebam que tem algo diferente está acontecendo, mesmo que o filho ou a filha não transmita, porque às vezes os adolescentes têm sentimentos que ele não consegue expressar verbalmente, mas o comportamento dele vai dizer muito. Sim. Então, mudança na escolaridade, né, no rendimento escolar. Ficar muito isolado em recreio, às vezes pode estar passando por bullying, ninguém sabe. E muitas vezes essas ansiedades vão se acumulando e uma forma de diminuir essa ansiedade é causar lesões em si próprio. Então existe todo um mecanismo psicológico que tem em relação a isso, que faz com que os adolescentes busquem se aliviar por meio da autolesão, que não é uma coisa saudável, é um caminho porque não está encontrando outro para se aliviar. Doutora, mas são casos esporádicos ou é comum isso acontecer? Silvia, está sendo cada vez mais frequente. Então, digamos que atualmente é difícil em uma semana a gente não tem um atendimento onde haja um comportamento desse, né? Que a gente descobre na anamnese, porque tem um momento da consulta com o adolescente que a gente fica sós, né, com o paciente. Ou então é mesmo relatado. Tá? Então, e geralmente os pais vão saber por meio de nós. Então, já não vou estar descrevendo claro, não há necessidade, né? Porque afinal de contas aqui é uma conversa assim, não é uma conversa de uma conferência, por exemplo. Sim. É mais uma conversa de informar o público. Mas assim, é importante que se veja que em qualquer parte do corpo você pode causar uma lesão em si. Né? Então, o que acontece é que se o cérebro aprendeu, eu costumo dizer que o cérebro da gente é um órgão que aprende com muita facilidade. Então, se você come alguma coisa, você gosta, por exemplo, do chocolate que a gente gosta, você pode se tornar dependente de sentir necessidade de comer sempre chocolate. Então, esse caminho de aliviar por meio dessa lesão, o cérebro pode aprender que quando a pessoa faz aquilo, tem um certo alívio. E aí pode se tornar como se fosse um ciclo vicioso. Eu tenho uma angústia, eu não sei lidar com o meu sentimento, então eu sinto a necessidade e de repente me dá a necessidade de eu me machucar. Então pode acontecer isso, pode se tornar um comportamento muito frequente por essa via que o cérebro aprende isso. Uma tristeza
a longo prazo, ou a médio prazo, as famílias têm que ficar alertas. Porque existe a tristeza E não natural, banalizar, né? Isso é uma coisa que a gente sempre diz. Existem as tristezas da vida. Você está com uma dificuldade, tirou uma nota baixa, não estava esperando, não passou no vestibular, o crush não está correspondendo, né? Então, são coisas da vida com as quais a gente tem que saber lidar. Se a gente não sabe e busca essa outra via daí, então é preciso que as pessoas entendam que isso não é uma banalização, não é para chamar atenção. É uma linguagem. Eu estou dizendo assim, eu preciso de ajuda, me ajuda, porque eu mesma não estou conseguindo, eu mesmo não estou conseguindo, eu tenho que fazer isso em mim para poder me aliviar. É um pedido de ajuda. E o que a gente sabe, que as pesquisas mostram, é que 30% dessas pessoas, no mundo inteiro, todas as pesquisas mostram isso, 30% das pessoas que fazem, né, autolesões, elas podem um dia tentar suicídio. Betinha, e quais são os outros medos e as outras inquietudes desse adolescente? A questão da sexualidade você falou agora há pouco. Quando eu estou diante de um adolescente que está com um comportamento que a gente percebe que não é um comportamento dentro da variabilidade que o adolescente tem características bem peculiares do seu comportamento, então é mais impulsivo, é a questão de achar uma de impotência, nunca vai acontecer nada comigo, não, vamos fazer que vai dar certo no final, de não pensar, né, não refletir, não dá tempo entre o desejo e o refletir. Então isso é muito comum na adolescente, mas quando esses comportamentos estão ultrapassando esse tipo de característica, então a gente tem que ver, desde a questão da escolaridade, passando pela questão de como é que esse adolescente está sendo cuidado em casa, está sendo negligenciado, está havendo alguma violência, porque a gente sabe que violência não é só bater, né? Então a negligência também é muito comum e a gente precisa estar atento, e questões da sexualidade também. Então a gente sabe que adolescentes com questões sobre a sua sexualidade, orientação sexual ou identidade de gênero, passam por muitas aflições. Betinha, se tiver alguma família que esteja nos ouvindo, nos assistindo, e estiver passando por uma situação que se assemelhe e gostaria de buscar uma ajuda, o que é que você recomenda? É um acesso fácil a esse tipo de profissional? Onde tem setor de pediatria, em geral, tem alguém que atende adolescente. Caso não tenha, a gente tem os locais. Então, por exemplo, se você tiver um local que tem pediatria, mas não tem um médico de adolescente, então o pediatra ele faz um encaminhamento e esse paciente é referido para esse local. Por exemplo, o Hospital das Clínicas parece que é uma referência. O IMIP, né? Sim, foi o primeiro, inclusive eu fui de lá por muito tempo. O Hospital Geral de Areias, CISAM também tem. Acho que eu disse assim, os principais. E tem as pessoas que também trabalham, algumas pessoas que trabalham em consultório com pediatria, também atende até uma faixa mais longa, que a gente considera adolescente entre 10 até 19 anos e 11 meses. Betinha, esse é um tema tão interessante e pouco debatido, né? Muito pouco. Eu adoraria que você voltasse outras vezes. Estou à disposição. Conversar mais. Sempre em prol deles, sempre. Todos nós. Obrigada. Um prazer. Eu que agradeço. Obrigada. A você que nos assistiu, muito obrigada. Na próxima quarta, a gente traz um outro especialista. Até mais.